A gente vai montar um servidor dentro de uma caixa, porque eu tenho hardware sobrando e uma caixa de papelão sobrando. É, na prática, não tem muito motivo pra eu querer fazer isso. Eu acho que só pelo fato de eu querer jogar com os amigos e não querer gastar muito assim com o aluguel de um servidor nem nada, né? Pois então, eu tinha algum hardware sobrando que veio dentro do gabinete que eu usei pra montar o meu PC. E eu resolvi fazer o computador mais barato e mais mal feito da minha vida. Não era minha ideia inicial começar a gravar esse vídeo, mas começou a ficar tão engraçado e tão interessante que eu resolvi gravar. E acabou que, no fim das contas, eu peguei um certo carinho por esse lixo que a gente pode chamar de computador. Então acompanhe aí, foi bem interessante, vou tentar resumir o máximo possível tudo. E que alguém se inspire, mas que faça um pouco mais bem feito as coisas. Decidi começar a gravar agora, porque a coisa começou a ficar engraçada. Mas eu tenho um monte de peças sobrando aqui. Um monte de componente velho, super antigo. E eu decidi que eu vou fazer, tipo, um servidorzinho funcional. Tipo, bem básico, assim, em caixa de placa de vídeo mesmo. Até agora eu fiz um corte pra ele caber aqui. Fiz um corte pra abrir aqui atrás. Daí eu tenho um USB aqui que tem uma antena Wi-Fi. Eu me toquei de uma coisa, né? Eu preciso de pasta térmica pra colocar esse fã. E a minha pasta térmica que eu tenho mais nova tá emprestada. E eu não tô nem um pouco afim de gastar dinheiro com isso, então eu vou usar essa pasta térmica aqui. Um detalhe engraçado dela é a data de fabricação, né? 2016. E a gente tá em 2024, na época de gravação desse vídeo. Vai funcionar com aquela fonte ali, que eu não sei que marca é. PC-Dot. Vai ser top. Ah, parece muito bom, né? Vai ter provavelmente dois HDs, um SSD China e um HD de Note. O processador dele, isso que vocês estão vendo aí, um Core 2 Duo, vai ser decente. Não vai ser um Core 2 Quad, mas vai ser decente. Não vai ter placa de vídeo. E vai ter dois pentes de memória. Eu não sei quanto que tem cada um. Se for 2 GB é lucro. Vocês já devem ter entendido que o tema aqui é economia, né? Eu queria gastar R$ 0, até porque eu nunca tinha testado nenhum componente e eu nem sabia se alguma coisa iria funcionar no meio disso tudo. Se esse computador não superaquecer em 20 minutos de operação, eu sou um homem muito feliz. Depois de eu me bater por algum tempo com a instalação da ventoinha, chegou a hora de começar a adicionar outros periféricos junto no sistema, como por exemplo os dois pentes do que vieram a ser 2 GB de RAM cada um, totalizando 4 GB em dual channel, e os dois HDs, né? Um HD de 500 GB e um SSD de 240 GB, ambos muito suspeitos e que já apresentaram problemas no passado. Eles foram presos de maneira extremamente técnica, utilizando o famoso jogo de enforca-gatos um atrás do outro, enforca-gatos ou cinta Hellerman, para quem preferir, e foram adicionados então junto à carcaça. Como não havia um suporte propriamente dito para eles, eu acabei improvisando um jeito de prender eles na própria espuma que a placa-mãe estava em cima. Eu julguei que não fosse dar nada de errado. Temos aqui a estrutura básica de um computador que funciona. Agora é só dar uma organizada nesses fios, fazer eles passar meio escondido, entre muitas aspas, né? O que vocês vão ver agora é uma série de cortes e recortes feitos no novo case, para conseguir deixar a tampa dele fechada principalmente. Para não ficar tudo muito jogado, eu resolvi fazer um acabamento usando fita pano, então comecei a ter algum cuidado com esse computador. Eu gosto de passar cinta plástica, cinta Hellerman, na fita pano, para ajudar a segurar e não começar a soltar com o tempo, né? A fonte estava toda presa conforme o antigo gabinete. Eu resolvi soltar tudo e reorganizar. E depois de reorganizar os cabos, comecei a enrolar tudo novamente. Veja bem, a maior parte das fontes modernas vem com acabamento usando o que a gente chama de malha náutica, ou malha de nylon. Essa fita de tecido, que é de uso automotivo, na verdade ela tem uma vantagem de não exigir despinar os conectores para fazer o acabamento. Você só enrola em volta e ela é autocolante. Outra vantagem é que ela não tende a soltar cola como a fita isolante tende, então ela fica menos nojenta com o passar do tempo. Feito isso, eu comecei a procurar a melhor forma de organizar os cabos. Acho que um mínimo de cable management vai ser necessário nesse computador, tanto para a tampa poder fechar direito, quanto para nada se mexer para fora do case ou encostar na fan durante o seu funcionamento. Certo. E a placa Wi-Fi?
Cara, ficou melhor do que eu esperava que ficaria, sinceramente. Feito isso, eu precisei fazer alguns cortes na caixa para ventilação. Na tampa, eu fiz um corte de tamanho próximo ao da ventoinha, que eu julguei ser bem parecido com o tamanho do rolo de fita, para que ela, enfim, consiga puxar ar gelado para dentro. E eu precisei fazer algum corte na lateral também, para ter uma certa troca de calor, né? Certinho. Fazer os cortes, eu vou fazer de um jeito diferente. Vamos usar uma serra-copo, que é um pouco mais rápido do que fazer fazer cortando na mão. Não, vai dar bom. Confia. Eu tava quase começando a furar, e aí eu percebi que seria uma boa ideia só certificar que eu não iria atropelar nada da placa-mãe no processo, né? Ia ser bem triste fazer isso. Temos ventilação. E então finalmente foi hora de fazer um test fit. Caraca, não acredito. Deu certo realmente. Nossa, fechou. Apresento a vocês a nova build. Não posso negar que eu estava começando a ficar muito feliz com o resultado que essa aberraçãozinha que essa manhã de TED me levou a criar estava começando a tomar. No fim das contas, as coisas estavam saindo muito melhor do que eu esperava, e eu comecei a desenvolver um certo carinho por esse computadorzinho. Fase 2 do pior servidor do mundo. Estamos em junho de 2024. O Rio Grande do Sul acabou de passar por uma de suas maiores tragédias climáticas da história. Porém, além da sujeira, a enchente de minha cidade pôs em meu caminho uma sucata da época do Windows XP, que acabou suprindo algumas coisinhas para meu estoque e para o seu caixinha. Uma bela limpeza, e o que é pro lixo vai servir novamente. E vai servir para dar vida ao nosso novo amiguinho. Meu Deus, o botão entrou pra dentro. E alguma coisa tá batendo. Ah, um fio. Opa! Ei! Caraca, meu. Putz, tá. Só um pouquinho. Eu passei algum tempo explorando a BIOS para entender com o que eu estava lidando. Era uma BIOS datada de 2008. Alguns overclocks básicos estavam disponíveis e descobri que se tratava de um processador já com suporte para instruções em 64 bits. Eu não lembrava se esse Core 2 Duo já era dessa época aí ou não. Eu estava certo de que usaria alguma distro Linux nesse computador devido à sua idade, porém qual distro exatamente ainda não era certo. Eu não queria o Ubuntu por preferência pessoal, e particularmente não queria lidar com algo tão bare bones e que fosse tomar muito tempo para configurar o sistema operacional, ou softwares que eu gostaria de usar, como um Slackware ou Arch Linux da vida. Acho super legal essa ideia de um sistema super customizável e bare bones como default. Inclusive, meu setup favorito que eu já tive na minha vida foi um Arch Linux rodando OpenBox, que em cold boot consumia apenas 86 MB de memória RAM. Porém, não era isso que eu queria para agora. Considerei o Fedora também na minha lista de distros de preferência, mas a minha escolha acabou sendo de utilizar o Mint Linux com o XFCE como interface gráfica. Uma opção bem completa e fácil de manter, e mesmo assim relativamente simplificada e leve para o uso que eu gostaria de dar para esse computador. A necessidade de uma interface gráfica foi para a customização inicial e caso algum dia eu desejasse fazer alguma atividade de navegação usando essa box. O processo de instalação, embora simples, foi conturbado. O primeiro pendrive de boot que eu queimei não funcionou e a BIOS estava com uma pilha vazia, o que estava causando alguns problemas de non-post, dependendo do dia que eu tentava ligar esse computador. Corrigir isso e limpar os contatos das memórias RAM me possibilitou instalar o Mint Linux nessa, agora, Linux Box, e passar para a etapa de configuração do sistema. Pois eu tinha, então, alguns requerimentos para essa máquina, que basicamente seriam os seguintes. Primeiro de tudo, ter sempre uma conexão SSH aberta para ter acesso remoto e não precisar interagir com a máquina utilizando métodos físicos diretamente nela. Segundo, gostaria de ter um IP fixo internamente na minha rede, também para facilitar a comunicação com ela e poder ter mais usos para esse computador. Terceiro, gostaria de ter um servidor Minecraft para que eu e alguns amigos possamos jogar. Funcionando vanilla mesmo, bem basicão, só para a gente poder matar tempo mesmo. E quarto, gostaria que ela fosse uma máquina que abrisse tudo que eu precisasse nela, sem precisar de algum input manual, né? Que eu ligasse nela e ela estivesse pronta para ser conectada e para subir os serviços que eu gostaria. E finalmente, que ela fosse, né, uma máquina exposta na rede, que ela tivesse um IP público. Mas isso é uma coisa que eu não vou cobrir nesse vídeo agora. A instalação do SSH foi barbada. É só instalar o OpenSSH Server usando o apt
habilitar o serviço no sistema e permitir ele no firewall. Na sequência, tentei usar o Network Manager para configurar o IP fixo, mas achei meio instável. Acabei reservando os IPs que eu queria pelo próprio roteador, usando o próprio endereço MAC dessa máquina. Usei meu outro computador então para testar se estava tudo funcionando e de fato, eu consegui conectar nela por SSH utilizando o novo IP fixo. Com isso, já eliminamos 2 itens da nossa lista. Ele só morreu o display server, mas o terminal está funcionando aqui, ó. Perfeito. O próximo passo foi entender como funciona um servidor do Minecraft, já que eu nunca tinha configurado um antes. Eu apenas tinha feito isso usando o Docker, mas como essa máquina é um servidor dedicado, eu não via necessidade de mais uma camada de virtualização nela. No fim das contas, é uma tarefa bem fácil. O servidor é apenas um arquivo .jar que você executa, ele gera 2 arquivos, você configura eles e roda mais uma vez. E pronto, está de pé o servidor. Porém, durante a execução dessa tarefa, eu me dei conta de algo que não estava na lista inicial, mas que poderia ser muito útil, o Samba. Pois veja bem, eu estava começando a pressentir que eu logo precisaria fazer o download de arquivos, e mais fácil do que eu tentar usar o wget ou fazer alguma outra coisa, seria eu baixar os arquivos no meu computador e utilizar algum tipo de compartilhamento de arquivos entre as máquinas. No caso, um servidor Samba. E digo mais, isso ainda me possibilitaria ter comunicação entre meu celular, meus MacBooks e meu PC desktop Windows, para troca de arquivos principalmente. Então, aí estamos começando a unir o útil ao agradável. Depois de bater um pouco de cabeça com a configuração, eu estava com o servidor Samba funcionando e já de cara consegui mover o jar do servidor para dentro da Linux Box. Sucesso! Passei mais um tempo afinando as configurações do meu Samba Server e reiniciei a máquina. Para minha felicidade, consegui conectar nela e subir o servidor de Minecraft sem nenhuma ação adicional. Mais um item riscado na nossa lista. Nice. E falando em servidor Minecraft, sim, está tudo funcionando. Eu rodei de novo no servidor depois de ter configurado e concordado com todos os termos de uso, e o que você pode ver aí, então, é a geração de um mapa. A geração de um mapa inicial, por algum motivo, é bem lenta, mas logo que ela termina, o servidor já está de pé e você pode já conectar. E o resultado é bem surpreendente. Ih, tá de pé. Cara, como é que será que é a latência disso aqui? Vou descobrir. Cara, na verdade é bem bom. O desempenho pareceu ser bem surpreendente. Claro que não foi testado ainda com mais jogadores, mas parece bem promissor. E com isso a gente fecha então o último item de nossa lista. E com isso dá para considerar que o servidor, então, está capacitado na sua proposta. Então é isso aí. Primeiras impressões aqui deu certo, de alguma forma. Não acredito ainda que isso aqui tá funcionando bem. Mas é surpreendente, cara, como tu consegue pegar uns resquícios assim de uma máquina que tava pra ir fora, pra nunca mais ser usada, e tu consegue fazer algo de fato que funciona e que tem uma estética legal, interessante no mínimo. Eu gosto muito da ideia de se reaproveitar e dar vida nova ao antigo. A personalidade única dessas máquinas retrobuilt, assim como tudo que é feito à mão, diz todo que facilmente pode ser comprado. Pra mim, aí que mora a verdadeira autenticidade. O dinheiro pode comprar hardware ou até roupas, mas não é com dinheiro que você consegue ter estilo ou algo handmade e único. Fica aí o meu voto para tentarem o diferente. O mundo precisa mais do diferente, seja em pequenas coisas como um servidor caixa ou em gestos e pensamentos. Fique bem e até a próxima.